Oi, gente. Vocês já devem estar sabendo que o Marcelo Adnet não vai mais fazer o programa Síntese em Casa, que eu particularmente gostava bastante, vou continuar gostando, né? Mas ele não vai ter mais na plataforma do Globoplay, que aparece inclusive aqui no YouTube também, alguns dos programas, não é? E o timing parece sugerir censura por parte da Globo, porque foi logo depois da discussão que ele teve com o Mário Frias, da Secretaria da Cultura, porque ele foi fazer piada com o Mário Frias, o Mário Frias é meio que uma piada ambulante pelo tudo que tem feito, e aí o Mário Frias tomou as dores e resolveu sair ofendendo o Adnet de forma desclassificatória, mas enfim, muita gente conectou as duas coisas e imaginou que a Globo estaria censurando por causa do atrito que ele teve com o Mário Frias. E o programa dele é um programa humorístico, mas um programa que utiliza muito da política para fazer humor. Eu tenho uma leitura um pouco diferente. Eu tenho uma leitura de que o Marcelo Adnet esculhambar com gente como o Mário Frias especialmente incomoda a Globo, inclusive porque a Globo não está muito preocupada com essa coisa do ataque à extrema-direita, né? E gente que... Departamento de Cultura não é o problema da Globo. Ele se incomoda um pouco com gente como Mário Frias, mas nada do outro mundo. A agenda da Globo é a agenda econômica. É aí que a Globo se incomoda e é aí que a Globo é de direita. A Globo abraça a agenda do Paulo Guedes, a agenda liberal. E quando foi que o Marcelo Adnet começou a cometer pecados imperdoáveis para essa agenda, para a agenda da Globo News? Foi quando ele foi no programa, por exemplo, Roda Viva, e se declarou claramente de esquerda. Declarou, mais do que isso, que num país como o Brasil, diante de tamanha desigualdade, não é possível pensar na política que não seja por um prisma progressista e de esquerda. Que pensar assim num país desigual como o Brasil seria algo absurdo, algo impensável, algo que não faz sentido. Quando Marcelo Adnet se posicionou assim, e ele já vinha, quem acompanha o Adnet, já vinha percebendo que ele estava caminhando para deixar cada vez mais claro, o posicionamento dele, não somente antifascista, como ele deixou no hino, na música da Gaviões que eu trouxe aqui no canal, e ele é um dos autores, mas um pensamento progressista. Aquela música, ela não se coloca só contra o fascismo. Aquela música se coloca contra os oligarcas do Brasil. Ela se coloca contra uma agenda de antipovo, antipobre, uma agenda contra a classe trabalhadora. O Marcelo Adnet está numa trajetória de se posicionar, através da arte dele, do lado da classe trabalhadora. Enquanto ele estava fazendo piada com os políticos, de forma inofensiva e fazendo piada no âmbito cultural, sendo um progressista culturalmente, ou seja, sendo simpático a gays, às mulheres, esculhambando com machismo, enquanto ele está fazendo isso, o Globo está batendo palma, está levando ele, sobe a Adnet, sobe a hashtag do Adnet, sobe tudo do Adnet. Na hora que o Adnet começou a mostrar que ele tem um compromisso cada vez mais forte com a classe trabalhadora, a Globo não ia abrir mão de um cara com a popularidade do Adnet. Mas a Globo começou a ficar, diminui Adnet, menos Adnet, menos. Adnet está ficando muito grande, está começando as asinhas dele, na visão da Globo, a começar a deixar muito claro que a oposição dele não é apenas uma oposição ao Bolsonaro, mas que é uma oposição à agenda do Paulo Guedes, que é uma oposição à agenda liberal, que é uma oposição à agenda dos interesses das grandes corporações empresariais. E o que é a Rede Globo de televisão? A Rede Globo de televisão é uma grande corporação empresarial. Aí a Rede Globo diz: opa, estamos empoderando os nossos algozes, iremos criar as condições para aqueles que vão vir atrás do nosso bem bom. Aí eles começaram a dar uma diminuída e o Adnet ficou em baixa na Globo,
Não foi por causa do atrito dele com Mário Frias. A Globo pode ter, inclusive, utilizado esse timing da confusão dele com Mário Frias, que talvez tenha deixado ainda mais clara a posição dele do ponto de vista progressista, não em questões culturais, mas em questões econômicas, fundamentalmente. E aí a Globo disse, pô, é um momento interessante, vamos pensar que é uma polêmica e ele está polemizando demais, está dividindo demais, e aí a gente aproveita e dá uma abaixada de bola no Marcelo Adnet. É importante compreender isso, gente, porque muita gente está achando que porque a Globo está crítica do Bolsonaro, vocês não, vocês sabem quem, o pessoal da Globo, que vocês conhecem. Mas tem gente na nossa sociedade que diz: ah, porque a Globo bota gente feminista e mostra ter respeito à comunidade LGBTQ, que a Globo seria de esquerda. Não. A Globo eu acompanhei a Globo News atentamente durante o período da eleição. Eu acompanho a Rede Globo de televisão, não canal aberto, mas especialmente a Globo News, o braço, não é? E o Jornal Nacional um pouco, mas especialmente a Globo News, que é o braço ideológico da Globo. E o que é que a Globo demonstra no seu braço ideológico? A defesa de uma agenda ultraliberal, uma rejeição ao ideário social-democrata, ao ideário trabalhista, ideias de esquerda são em geral rechaçadas, e de vez em quando eles trazem um ou outro que seja de esquerda para mostrar, olha, a gente botou o povo aqui para falar. Na hora que a gente reúne o pessoal sério, eles fazem piada desse pessoal. Mas, de vez em quando, a gente traz uma entrevistazinha para mostrar que a gente tem diversidade. Mas quando vocês observem as entrevistas que eles fazem em coletivo com pessoas liberais e quando eles fazem com alguém progressista, como com alguém progressista, olha, peguem as entrevistas com os consultores econômicos, os auxiliares, secretários econômicos dos partidos da época da eleição e veja como foi a conversa com a pessoa do PT, a pessoa do PDT e comparem como é que foi a conversa com o Paulo Guedes. Comparem. Desafio vocês a comparar, porque eu fiz essa comparação. A conversa com Paulo Guedes foi uma conversa amigável, de gente ali que concorda essencialmente com o mesmo projeto de privatização de tudo, né? Já a conversa com o pessoal do PT, do PDT, do PSOL, era sempre uma conversa agressiva, era sempre uma conversa de embate. Por quê? Porque ali existe uma linha editorial fortíssima, muito bem definida. E o Marcelo Adnet está começando a, de dentro, mostrar um buraco, mostrar que ele não está nessa. Eu tenho uma suspeita grande. Escreve o que eu estou dizendo. Que o Marcelo Adnet talvez comece a ser, como ele gosta de futebol, né? Vocês sabem pela coisa da Gaviões e tudo, comecem a colocar ele até para comentar futebol, fazer graça com coisa de futebol, botem ele em programas mais light, tirem ele da questão política, porque estão querendo diminuir a capacidade de alguém como ele influenciar a população num viés progressista. Num viés progressista nas questões do trabalho, nas questões da classe trabalhadora. Quando ele se colocou do lado da Gaviões, do jeito que ele se colocou, com um discurso não apenas antifascista, mas um discurso fundamentalmente anti a opressão oligárquica no Brasil, que não vem só da característica fascista, que vem dos oligarcas e que estão ligados às grandes corporações empresariais. Marcelo Adnet se colocou numa lista de pessoas não gratas para a Rede Globo de televisão. E essa é a visão que eu tenho sobre o afastamento dele do programa, que era um programa político, e do lugar hoje que ele está ocupando, que é um lugar de menor destaque. Vamos acompanhar para ver o que, é que vai acontecer nas próximas semanas, mas isso não é nem um pouco surpreendente para mim. Estou pensando em hoje fazer uma live para conversar com vocês das 18 às 7 horas. Das 18 às 19 horas, né? E se vocês gostarem da ideia, a gente faz uma live só para a gente bater um papozinho, porque amanhã tem uma outra live especialíssima, muito especial,
com o Leandro, do canal Story Tu, Danilo Leandro, né? Do Story Tu, que a gente vai falar sobre direitos humanos e desmistificar o discurso da direita. Acho que vai ser uma conversa, enfim, maravilhosa. Vai ser minha primeira conversa com ele. E, enfim, torço para que vocês estejam todos lá. Um abração e até o próximo vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina, canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.